se eu entrei. Olá. Começou. Cíntia, você tá aí? Eu sei que você tá ali. Você tá aí também? Tô. Ok. Você tá ouvindo tudo direitinho? Eu tô aqui com a minha equipe fazendo teste pra gente ver se tá tudo certinho, pra gente começar o nosso live. Tô vendo aqui as pessoas entrando, tô super feliz. Ok, você tá ouvindo tudo direitinho? Eu tô aqui com a minha equipe fazendo teste pra gente ver se tá tudo certinho, pra gente começar o nosso live. Tô vendo aqui as pessoas entrando. Tô vendo que a Zélia entrou, a Kelly entrou, a Cíntia entrou. Olá, André, tudo bem? André, tô esperando você me chamar para eu te ligar, para eu te incluir aqui na reunião, no nosso live, assim que você precisar. Cíntia, sei que você tá aqui, sei que você tá ali. Eu vou te desligar agora dali. Ou você fica aí para me dar uma ajudinha? Meu primeiro live, gente, olha, eu tô nervosa pra caramba. Eu nunca fiz isso na minha vida. A minha equipe vive puxando a minha orelha porque eu não sou muito fã de social media, mas eu tô aprendendo e tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E daqui a pouco nós vamos começar nosso live com o André. Que felicidade estar aqui contigo. Vem, André, entra aqui comigo. Obrigada. Ele tá entrando agora. Que maravilha. Tô esperando ele agora acessar para a gente estar junto nessa aventura que vai ser aqui na Liaison America, nossos lives, nossos Insta Lives. Oi, André! Olá, olá! Como é Tudo que você bom, tá? Sandra? Eu tô ótima, tô Tô muito ótimo. bem. Tava Um aqui prazer enorme estar aqui, né? Nossa, é um prazer enorme estar contigo e quero te dizer que eu já quebrei cabeça aqui tentando me conectar e eu sei que você é savvy nisso. Olha, eu aprendi, comecei a ser SEV nos últimos, acho que 10 meses, vai. Antigamente eu não Nossa, fazia live, mas assim, a gente vai aprendendo. então vamos aprender junto? Vamos, Então vamos. tá jóia. Então eu queria dar boas-vindas a todos que estão aqui, todos os nossos amigos, a nossa família, né, André? Acho que os meus filhos estão Com aqui. Eu certeza. gostaria que vocês três fizessem um favor de dar um wave para a mamãezinha aqui, tá? Que eu queria saber se vocês estão aí. Equipe Com Liaison certeza. América está aqui com a gente. Eu tenho a Cíntia, a Elisa, a Kelly, a Débora. Tá todo mundo aqui para nos apoiar, André. Que timaço que Feliz. você tem, né, Sandra? Um belo time. Nossa, sim, sim. Sim. As pessoas pensam às vezes, né, que quem põe a cara na frente assim é que faz. Eu não faço nada, gente. Não, não, não. Eu sou uma pessoa extremamente abençoada, cercada, igual uma ilha, por pessoas maravilhosas. Então, eu queria te Que bom, que mostrar, bom. André, aonde eu tô, porque eu tô num lugar tão bonito, eu gosto de mostrar onde eu tô. E depois você Ótimo, quero mostra pra ver. gente onde você tá. Eu tô no estado da Virgínia, tô em frente a uma florestinha, ó. Olha só que legal. Eu tô de quarentena, né, gente? A gente não pode sair Sim, de sim. casa. Mas eu Estamos tenho o todos, né? privilégio de estar perto aqui na Virgínia. A gente é conhecido pelas montanhas, pela natureza. E aqui perto nós somos parceiros de 34 universidades. E Que essas beleza. universidades parceiras, elas trabalham com a Liaison America no desenvolvimento de programas. Sim, Nossa intenção a partir de hoje é de promover oportunidades de aprimoramento pessoal e profissional. E esse aprimoramento vai vir por meio das nossas plataformas online, ótimo. visto que nós estamos também numa transição, né? A Liaison America foi conhecida como uma empresa de experiências, de imersão, e agora a gente passa a ser uma empresa de educação online. E quando for possível viajarmos, viajaremos. Mas enquanto não Sim, sim. pudermos, faremos as experiências online. E eu trouxe Perfeito. aqui hoje um grande Eu amigo. visitarei, olha, espero poder te visitar em breve, face to face, presencialmente, porque desde que a gente se conheceu, né, Sandra, não faz tanto tempo assim,
Faz pouco tempo, a gente se conheceu aqui em Goiânia, no Brasil. Eu percebi que a gente tem muitas coisas em comum em relação à educação, aos caminhos que a gente quer seguir. Por isso que eu sinto um privilégio enorme de estar aqui, poder falar sobre educação, que é a minha missão de vida, a minha paixão, que eu escolhi para mim agora. E assim, estou no meu cantinho também, estou em quarentena, estou em Goiânia, não tenho essa floresta maravilhosa que você tem aí, mas temos os parques aqui de Goiânia, os prédios, também é uma cidade bonita, você conhece, Eu e amo. logo estaremos juntos. Que bom. Eu trouxe o meu café com a minha caneca de São Luís do Maranhão, né? E para o bom maranhense Ótimo. sempre começa as coisas boas dizendo éguas, né? É, Éguas. sim, Quer dizer sim. assim, que coisa boa. Então, que coisa boa que nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado para tomar esse café e compreender um pouco mais sobre as práticas educacionais de Sim. hoje, com essa perspectiva de futuro, né, André? A palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu vou me apresentar brevemente aqui só para contextualizar, né? Falar um pouco do meu histórico com a educação e a gente já entra nesse tópico que eu acho extremamente relevante para esse momento que a gente está vivendo, né? Então, muito prazer para quem não me conhece, eu sou o André Hedlund. Hoje eu trabalho com os programas bilíngues do Edify. Então, eu sou responsável pela implementação de programas bilíngues nas escolas particulares de algumas regiões do Brasil. Tenho mestrado em psicologia da educação, seria na verdade psicopedagogia aqui para a gente no Brasil, né? Pela Universidade de Bristol, na Inglaterra. Voltei faz alguns meses aí, um semestre mais ou menos, uma experiência única, e também sou o atual presidente do Partners of the Americas, com quem eu trabalho há algum tempo com a Elisa, com a Rejane, que são pessoas maravilhosas que mudaram a minha vida. Foram elas que me empurraram para a educação, principalmente a Rejane, né? Quando eu a conheci, a gente trabalhou juntos, aí eu na biblioteca, ela no Education USA, aí eu fiz o intercâmbio, fui para o Wyoming e percebi que a minha missão era trabalhar com educação, né? E eu estou, assim, de novo, muito honrado em estar aqui, poder falar sobre isso, porque eu acho que a gente vive um momento singular, né? É algo que pegou todo mundo de surpresa, principalmente nós, educadores, que trabalhamos com educação e com formação docente. Então, a gente tem um cenário hoje de professores que estão totalmente aflitos, desamparados, porque muitos desses professores não tinham noção de como utilizar algumas ferramentas online para acessar os alunos, né? Então, como é que eles vão continuar passar os conteúdos e fazer esse ensino se eles nem sabem, muitas vezes, usar um link do Google Drive, por exemplo. Ou se eles não sabem criar uma aula ou um ambiente virtual, né, de aprendizagem com uma plataforma, por exemplo, Google Classroom ou Webmodo. Então, isso veio, de repente, pegou todo mundo, assim, de surpresa e a gente está tentando trazer soluções para essas demandas que surgiram da noite para o dia. E o que isso quer dizer um pouco para a gente que trabalha com educação? Eu acho que ficou escancarado para todo mundo que muitas coisas que acontecem na educação já são ultrapassadas, né? Existe um gap muito grande entre o que os alunos esperam dentro da sala de aula e o que os professores e coordenadores oferecem como soluções, né, para a educação. E eu estou falando especificamente do cenário brasileiro, né? Eu também não vou fingir que o que a gente está passando aqui é uma oportunidade maravilhosa, porque ela vem com muitas coisas agregadas, né? Ela pode ser uma oportunidade muito boa, mas para poucos, para nós privilegiados, que temos acesso à internet, por exemplo, que temos, né, aparelhos digitais como celular, computador. Para a maioria do pessoal que mora aqui no Brasil, para as classes mais baixas, né, até 70% dessas famílias não têm acesso a nenhum dispositivo eletrônico que possa acessar a internet. Então a gente sabe que é uma crise, né? Mas das crises, a gente encontra oportunidades. E então vou focar. Posso Sim, fazer um comentário bem legal, assim sobre o por que você está favor. falando, que é muito legal. O que você está falando é legal. Você está Sim, sim. colocando, assim, situando a gente na realidade que o Brasil está vivendo agora,
né? A Exatamente. necessidade da gente realizar esse trabalho usando tecnologia, você não sente que já fazia muito tempo que essa necessidade Fazia muito existia? tempo. A gente só não queria acordar para a realidade? O que você acha disso? Bem, bem observado, Sandra. É, como eu disse, existe um gap muito grande entre o que é oferecido na sala de aula para os alunos que nasceram numa geração que está, assim, vamos dizer, embutida nessa era tecnológica, né? Uma geração que nasceu já com a existência de tablets, do touchscreen. Eu me lembro de uma cena, há alguns anos, quando eu morava em São Paulo ainda, eu e minha esposa estávamos indo a um shopping e uma criancinha que devia ter uns 2 anos, menos de 3 anos, de mão dada com a mãe, né? E ela passou num painel luminoso lá, aqueles painéis que tem a propaganda no shopping, e ela com a mãozinha fazendo assim, swipe, né? Como se ela estava tentando mudar de tela, acessar alguma ferramenta, algum botão, porque essa é a realidade dela, ela nasceu nessa era de tecnologia. Só que os nossos professores, que vêm de uma geração anterior, eles não sabem usar isso. E muitas vezes não é porque eles não saibam, mas é porque eles não têm acesso, ou porque mesmo como o currículo ele é imposto, né? Ele vem de uma relação que a gente chama de top-down, ela desce, né? São políticas que são feitas, aí eles decidem que tipos de documentos e diretrizes que vão condicionar o sistema de educação brasileiro. Então, o que os professores educadores fazem? Eles aceitam, né? Eles não têm muita escolha, eles não têm muita voz nesse processo. Então, muitas vezes, a integração de tecnologias fica de lado. Porque o que a gente faz muito no Brasil ainda, infelizmente, é trabalhar com um processo pedagógico muito conteudista. A gente leva os alunos, todo o sistema brasileiro foi montado em cima de uma noção de que os alunos precisam passar uma prova para que a vida deles comece, né? Então, eles têm que passar uma prova chamada Enem, um vestibular, para que eles entrem no sistema de educação superior, para que aí, então, eles comecem a viver a vida que eles planejaram para si. Que, na verdade, muitas vezes quem planejou isso foram os pais, né? Então, assim, a tecnologia fica de lado, porque a tecnologia, ela trabalha com a ideia, muitas vezes, que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela traz de competência, né? São habilidades, e não só conteúdos, porque conteúdo, hoje em dia, é uma commodity barata, eu diria. A gente consegue conteúdo rapidamente pelo Wikipedia, né? Exato. A gente só precisa ter acesso. Então, Disponível. é tudo disponível, a gente só precisa aprender a utilizar isso de maneira crítica, isso é muito importante, criativa, para aplicar isso na nossa vida. Então, o que está faltando muito dos professores, e principalmente das coordenações, das direções, e até das políticas que regem tudo isso, é trabalhar com a noção de competências. E eu acho que essa iniciativa que a gente tem feito na educação brasileira com a criação da BNCC, né, com a elaboração que trouxe ideias muito interessantes. A BNCC tem 10 competências gerais. Quando a gente lê, se aquilo for posto em prática, que maravilha que vai ser a educação brasileira, né? E a gente ainda está tentando se adaptar a isso. E uma das competências gerais é justamente letramento digital, que é saber usar ferramentas digitais para alcançar o objetivo que é não só passar o conteúdo, mas é ter essa habilidade. A habilidade de usar um celular, de usar um laptop, né, de criar conteúdos online. Então, a criação não fica restrita ao que o professor pode oferecer, mas sim ao que o aluno também consegue fazer. Porque o aluno agora tem acesso a ferramentas maravilhosas, né? Então, a gente precisa que isso seja... Eu queria fazer um comentário contigo, porque Sim, o que sim. você está Por falando é tão favor. interessante. Se você me deixar, eu vou falar o tempo todo. E eu quero também que o pessoal aí escreva nos comentários perguntas, façam observações que a gente vai comentando em cima. Exato. Então, justamente sobre um comentário que foi feito aqui há pouco pelo Instituto Federal do Mato Grosso, e lá nós Sim. temos a nossa grande amiga Sônia Guimarães, que agora está também em Brasília, no Ministério da Educação, com a CETEC, né, trabalhando aí numa nova frente relativa a
o trabalho não só dentro do currículo que está no Brasil, mas um currículo multicultural, internacional, e por isso que você Exatamente. é tão valioso para a gente, André, porque você tem não só o entendimento, mas a experiência Sim, própria do quanto que é importante esse preparo, que não seja só vinculado dentro da para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso perfeito. país, Perfeito. mas que ele seja de multicompetências e competências que possam ser aplicadas quando, por exemplo, um desses jovens for estudar fora ou for trabalhar Isso. numa empresa Sim. multinacional, né? Então, o Instituto Federal do Mato Grosso, conheço bem pelos trabalhos excelentes já realizados com Sônia Guimarães e com a equipe dela, incluindo o João Felipe, que está aqui nessa call também. Ele está vindo até fazer um Ótimo. programa aqui com a gente. São profissionais que entendem. E hoje de manhã ela nos falava o quanto tem sido importante para o Ministério, né, o governo brasileiro, Sim, de estabelecer uma nova forma de educar o professor brasileiro também. Então, ela perfeito. tem em mãos agora, ela está colocando aqui, ó, que ela está fazendo um comentário, né, Sim, das necessidades de adaptações das práticas pedagógicas e todo um perfeito. repensar que está acontecendo no Ministério da Educação. Eu queria saber, com a tua experiência, o conteúdo que tu estás trazendo hoje para a gente. O João Felipe acabou de também confirmar aqui a Sim, presença sim. dele. Eu gostaria de saber de ti, assim, pela tua experiência no teu conteúdo, né, dos teus estudos avançados, que eu, inclusive, dei uma lida nos teus links, nos teus artigos, para eu poder conversar Que bom, contigo. lição de casa para você. Que Isso. bom. Como que você, no tema de hoje, Sim. abordaria esse assunto como uma forma de elucidar, de ajudar, de contribuir com essa formação também do professor hoje? Sim. Como eu disse, eu acho que tudo que está acontecendo escancara o que a gente tem que fazer, né? Como a gente vai tentar fechar esse gap. É claro que nunca é fechado, né? Mas a gente consegue diminuir essa distância entre o que o professor precisa para se capacitar, para oferecer dinâmicas e processos que são não só interessantes para os alunos, mas são mais eficazes, né? E aí eu falo da experiência que eu tenho com neuroeducação, com psicologia da educação, existem várias ciências do aprendizado que falam isso, né? Então o professor, ele tem, de novo, a gente sabe que é uma crise muito sofrida para muita gente, tem muita gente que está passando fome, tem gente que não tem acesso à internet, mas para aquelas pessoas que têm como ter um olhar um pouco positivo, né, o mínimo possível do que a gente consegue fazer depois dessa crise, a gente precisa olhar para desenvolvimento profissional. Então, o professor ele tem que ter formação continuada, e o professor, muitas vezes, como eu trabalho com treinamento de professores, com formação docente, o professor muitas vezes é aquele que é mais resistente a sair da zona de conforto para adquirir novos conhecimentos. Então, a gente sabe disso, muitas vezes como teacher trainer, vamos dizer assim, né? Como um formador docente, eu ia para alguns territórios aqui no Brasil para falar, olha só, a neurociência, por exemplo, diz que isso aqui funciona melhor, ou pelo menos sugere, né? Porque a gente nunca afirma com certeza na ciência, a gente sugere, a gente demonstra. E aí os professores, não, mas eu faço isso há muito tempo e funciona, mas na verdade não funciona. Como é que você está aferindo, né, mensurando isso, se funciona ou não? Então, essa oportunidade está dizendo o seguinte para a gente não pode deixar o gap aumentar, a gente precisa se inserir num ambiente no qual essas tecnologias digitais vão ser parte do processo pedagógico do professor, porque senão, daqui a alguns anos, né, para quem gosta de ler, tem um livro aqui do Yuval Harari, né, que fala muito sobre as lições do século XXI, com as tecnologias de inteligência artificial, os algoritmos, por exemplo, muitas profissões vão ser praticamente exercidas por robôs, por bots, né? Eu acho que isso não é o caso da profissão professor. Né? Inteligência artificial. Então, a gente vai poder, por exemplo, criar caminhos e mecanismos de aprendizagem que são muito particulares ao indivíduo, né? A gente vai conseguir analisar alguma coisa com algoritmos, por exemplo, e criar um caminho, uma trilha
para que o aluno consiga aprender de forma mais rápida. Isso baseando-se em, por exemplo, dados biológicos, o tanto que ele consegue prestar atenção, quanto tempo, quando ele começa a perder o interesse. Então a gente vai ter esses dados, né? A gente chama de Big Data, né? E analisando isso com um poder cada vez maior de análise de dados, a gente vai conseguir determinar coisas. E se o professor não consegue nem estabelecer um link, né, no Google Drive, ele não consegue abrir uma aula numa plataforma online, numa Learning Management System, como é que esse profissional fica nesse novo mercado daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos? Então isso mostra, de novo, vamos seguir em frente com a formação continuada. O professor ele foi jogado nesse mundo de preciso me reinventar, eu preciso aprender novas tecnologias, e ele está sofrendo muito. Eu estou vendo relatos de professores que choram, que assim, eles ficam o dia inteiro para conseguir gravar uma videoaula de 15 minutos e editar e fazer tudo bonitinho e fazer o upload no Google Classroom, porque é uma realidade muito complicada, muito sofrida para o professor, e a gente está dando suporte. Só que isso mostra também que o professor deixou isso crescer. Ele teve algum... É claro que a gente sabe das condições de professores aqui no Brasil, mas aqueles que tiveram, talvez, a oportunidade de investir na formação continuada, não o fizeram. E agora o gap está cada vez maior. E isso vem mostrar para a gente. Eu tenho uma pergunta para ti, André, e eu estou vendo aqui vários amigos da educação do Brasil entrando, agora mesmo entrou a Sim. Bem-vindos e bem-vindas. Education USA de Fortaleza, acabou de entrar também. Que legal, quero perguntar ótimo. aos nossos amigos, né, tanto da Liaison América quanto os seus que estão assistindo, e a você, André, primeiramente a você, porque eu não sei se eles vão me responder, então você está aqui, não vai poder fugir. Espero que sim, interajam com a gente. Qual seria o step one? Qual seria o primeiro preparo? Porque, veja, a gente já caiu de paraquedas para aqueles que não tinham, né, a experiência do trabalho online, né? E eu vou te dizer, mesmo eu, com toda a experiência do trabalho online, hoje, para eu ligar essa live aqui, o meu time vai te dizer... Mas é assim que funciona, né, Sandra? Coisas novas, a gente vai aprendendo. Quero saber de ti, pela tua experiência, por ouvir muitos professores e por saber que nós já caímos. Estamos aqui no cenário, não tem saída, né? Não tem nem aquela história que nós brasileiros falamos. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem mais isso, porque nós já estamos nessa situação. Qual é o passo 1? Eu estou vendo aqui... Olha lá, Rejane. A Rejane já falou aí. Pronto, já deu. Rejane colocou a primeiro step, que é atitude. E, Rejane, se você quiser explorar mais um pouquinho para a gente o que você quer dizer com isso, eu quero te ouvir. E você, Perfeito. André? Olha, Fátima Trindade está aqui. Sim. Ela falou olha assim, a Fátima, André, ótimo. O professor precisa perceber que a carreira é dele. Ele precisa cuidar dela e a educação continuada é a chave de sobrevivência. E para você, André, qual é o step one? Eu acho, eu vou concordar com a Rejane. A Rejane sempre muito inteligente, muito sagaz nas colocações. A gente conversou bastante sobre tudo, especialmente educação. E eu diria que é uma mudança de mentalidade mesmo. É a atitude de sair da zona de conforto, porque isso exige muito esforço, né? A gente sabe que não é fácil. De repente, mudar uma chavinha no cérebro, pronto, estou preparado para o novo desafio. A gente vai criando hábitos, né? Tem um mecanismo cerebral que é responsável por isso, e é difícil sair mesmo. É como se a gente criasse um vício de ficar na zona de conforto, assim como a gente tem um vício por fumar ou por outras coisas, é difícil quebrar. Então a gente precisa sair dessa zona de pensar assim, olha, eu não consigo aprender, eu não vou nem tentar. E o livro da Carol Dweck fala muito sobre isso, para todos aqueles que já leram o Growth Mindset, que é a nova, se não me engano, a nova filosofia do sucesso, a nova mentalidade do sucesso. A Carol Dweck fala muito, apesar de ter revisto algumas proposições, né, recentemente, ela fala muito que a gente consegue sair de eu diria que uma inércia, talvez, né, de não vou fazer isso porque eu não tenho capacidade, não tenho talento, será que eu não consigo? E será, assim,
será que se eu não pensar diferente, eu não vou ter um resultado muito próximo do que eu desejo? Será que não é mais relacionado ao esforço e à dedicação e não ao talento, né? Que muitas pessoas acham que é inato, que a gente não consegue desenvolver, nosso QI, e a Carol Dweck mostra que não é. Na verdade, a gente consegue desenvolver, a gente precisa mudar, então, essa atitude e criar, estabelecer um vínculo mais forte com a comunidade de educadores, né? Então, a gente precisa saber que eu posso não conhecer, posso não saber muitas coisas, mas tem gente que sabe. Muitas vezes é o meu coleguinha, aquele que trabalhou comigo a vida inteira. Ele sabe, a gente precisa trabalhar com a noção de força-tarefa, de criar grupos de estudo, de ajuda mútua, né? A gente trabalha muito individualmente nas coisas. Então, você sabe, Sandra, eu sei, nós, né, que estamos à frente de organizações, a gente sabe que o esforço conjunto pode realizar, né? Pode concretizar. São pessoas trabalhando individualmente, mas com um objetivo em comum. Então, essa mudança de atitude, de mentalidade e estabelecer uma comunidade ativa que trabalha de modo colaborativo é muito importante. E a Fátima matou ali, falou lifelong learning. E essa é a ideia, a gente está sempre aprendendo. É aprendizagem para o resto da vida, né? E olha que oportunidade boa que a gente está tendo, não é, André? Queria também que você Sim. compartilhasse um pouco desse momento em que nós estamos todos de quarentena, todos dentro do nosso casulo, e tem um rapaz que eu acompanho aqui no Instagram chamado Gustavo Tanaka, que ele fala assim, que a lagarta, quando ela entra no casulo, ela não sabe que está virando borboleta, né? Então, Perfeito. nesse momento que estamos todos dentro de casa, podendo Sim. trabalhar, podendo estudar, podendo e não podendo, né? Porque também tem o desafio de criar essa nova rotina de trabalho, estudo e vida familiar dentro de casa. Como que você vê esse momento de que nós estamos tendo? Porque antes a gente falava do tempo, né? Eu não tenho tempo, porque a gente tinha que se deslocar 2 horas, 40 minutos, né? Para ir para os lugares. Sim. Agora tudo está aqui, por meio da tecnologia mesmo. Como que você vê esse momento de maneira positiva para contribuir com esse momento de atitude, como a Rejane falou, sai da caixinha, vamos explorar esse novo momento. Como que você vê isso? Perfeito. Você falou do tempo, né? Vou começar com o negativo, depois eu vou para o positivo. Parece que a gente tem menos tempo agora, né? A gente perdeu um pouco a noção de quando parar, quando começar, quando parar, reservar um tempo para si, né? Então eu me sinto assim, que eu estou trabalhando muito mais do que eu estava antes, né? Mas eu acho que isso vem para um bem maior, né? Se a gente for otimista, de novo, eu não estou tentando minimizar a crise, gente. Eu quero que vocês tenham isso em mente, que a crise realmente é terrível, pessoas estão sofrendo muito, mas se a gente conseguir olhar para o lado positivo, para o que a gente consegue tirar de bom do que virá, né? Eu acho que, estando cada um no seu casulo, a gente se tornou até mais colaborativos, de certa maneira, né? A gente está precisando muito ajudar os outros e também dar ajuda dos outros para colocar em prática as coisas que a gente fazia normalmente no trabalho, na escola, e de uma maneira que favorece também o crescimento espiritual, emocional. Então, as pessoas, por exemplo, que estão trabalhando com os filhos em casa, eu acho que elas devem agora começar a olhar diferente para o professor, né? Porque as escolas se tornaram meio que um depositório, um repositório de crianças para que os pais pudessem trabalhar, para que eles pudessem sair de casa, né? Então a escola tem várias faces, mas uma das faces é realmente eu preciso de um lugar para deixar meus filhos, para depois buscá-los, e eles estão aprendendo, então isso foi delegado de certa maneira para os educadores. Agora os pais estão vivenciando isso ali 24 horas, né, por dia. E eles vão talvez ter um olhar mais gentil para os professores que trabalham com 20, 30, 40 crianças na sala de aula. Não é fácil, gente. A profissão de professor é muito difícil. E os pais estão tentando ensinar habilidades que têm a ver com emoções, por exemplo. A gente chama de social emotional skills, né? Para aqueles que estão acompanhando, a BNCC coloca como
habilidades socioemocionais. E o que é isso, por exemplo? Trabalhar a inteligência emocional da criança. Então, as crianças elas estão mais frustradas, mais presas dentro de casa. Isso não é necessariamente ruim. A gente tem que aprender a lidar com as emoções negativas também, porque isso faz parte da vida. E os pais muitas vezes distraem os filhos disso, né? Eles tentam evitar que os filhos passem por frustrações na vida, e isso acaba... O Léo Freiman, que é um psiquiatra, psicólogo famoso, ele fala que isso acaba aleijando as crianças, né, de certa maneira, incapacitando as crianças de serem adultos funcionais. Então a gente está passando por um momento de reinvenção mesmo. Eu acho que bom que você mencionou o nome do Léo Freiman, porque ele é um dos possíveis convidados da Liaison America para esse bate-papo. Olha que maravilha. Que a gente vai conduzir ele é toda excelente. semana, né? Foi bom você mencionar o nome dele. Fica aqui o convite mais uma vez para o Léo Freiman se juntar a nós. E a gente vai estar nesses bate-papos toda semana, segunda e quarta-feira, às 19 horas, no Brasil. Mas a pergunta que eu fiz também, André, foi direcionada naquele sentido de quando você falou que os educadores, a gente precisa não ter medo de perguntar para quem sabe, né? Exatamente. E a gente pode estar junto, comunidade, aprendendo também. Eu queria voltar àquele ponto, porque foi aquele ponto que eu gostaria de a gente amarrar mais um pouquinho, e a tua experiência ela é muito positiva, porque, olha, você, profissional educador no Brasil, foi para a Inglaterra fazer seu mestrado, você manteve seus contatos aqui, eu me lembro muito bem, porque eu e Elisa falamos algumas vezes de vocês, e ela sempre me falou do teu trabalho ainda no Brasil, mesmo estando fora estudando. Depois você voltou e você agora está conectado em várias redes. E aí a minha pergunta, eu volto lá nela de novo, é que agora nós estamos em casa e antes nós dizíamos que não tínhamos tempo para fazer esses grupos de estudo, essa comunidade acadêmica, né? Como é que você vê isso hoje, até partindo do ponto da tua experiência de ter ido lá para fora, mantido essas conexões e voltado e agora trabalhando, porque eu sei que você também trabalha ajudando professores dessa forma aqui online, né? Exatamente. Como é que você vê que como é que o educador pode aproveitar essa oportunidade que ele está em casa para ele ter esse engajamento em grupos, em comunidades acadêmicas? E depois eu quero só dar um alô aqui para o Teacher Mike, que a gente vai responder a sua pergunta na sequência. Ótimo. Então, eu vou ser breve. Eu acho que essa crise abriu, né, uma porta muito importante que nos trouxe a oportunidade de conexão com pessoas de outras realidades, né? A gente até sabia disso, fazia esporadicamente, né, antes, mas agora a gente tem que fazer, né? A gente tem que se conectar com outras pessoas e eu acho que as pessoas estão percebendo que tem muita coisa boa em vários lugares do mundo. Então, como você disse, eu mantenho contato com os meus colegas que estudaram comigo em Bristol, e assim, gente extremamente gabaritada que eu tenho muito privilégio, né, de falar que fui colega deles. Então tem, por exemplo, Ken, que é de Gana, e ele é um educador maravilhoso, ele vai ser o próximo presidente da ONU, não tenha dúvida, da Assembleia Geral da ONU. Eu sou, assim, um grande admirador do trabalho dele. Ele escreveu agora um blog para a nossa Universidade de Bristol falando sobre a situação do país dele nessa crise, né? Então, assim, antigamente, nós voltamos e continuamos esse contato com muitas pessoas. Os professores, eles estão, talvez, tendo eu diria até que eles têm menos tempo agora, mas eles têm um tempo mais direcionado para buscar essas ferramentas, porque eles estão sendo forçados, né? Eles precisam aprender a usar essas ferramentas. Então, eles acabam explorando comunidades online, eles acabam entrando em grupos do Facebook, eles acabam assistindo lives e webinars como esse, e eles vão se conectando com pessoas, e a gente vai criando uma rede muito forte, uma rede que se ajuda, uma rede que, de novo, a ideia do aprendizado, desde que a gente se entende por gente, é o aprendizado colaborativo. A gente aprende com o outro. A neurociência explica isso. A gente tem os neurônios que a gente chama de mirror neurons, né? São os neurônios espelho. Ou seja, a gente aprende ao observar o outro. Então, vários pedagogos famosos falam disso, né? O famoso socioconstrutivismo.
O interacionismo, a gente precisa do outro. Vygotsky falava disso, Montessori falava disso, o Paulo Freire falava disso, todo mundo que é alguém em educação falava disso de alguma maneira. E a gente precisa, então, perceber que temos a oportunidade de conectar com pessoas do mundo inteiro e criar uma rede gigantesca de educadores que trocam experiências e vão aplicar essas experiências, às vezes, de maneira muito específica, muito particular na sua realidade. Mas aí, expandindo aquilo que acontece dentro da sala de aula, hoje dentro da casa, no ambiente virtual, para o mundo. A gente está criando cidadãos globais, né? Aquelas oportunidades que a Liaison oferece, por exemplo, de programas maravilhosos que levam os alunos para fora, quando a gente tem isso, quando isso está disponível, e estará de novo daqui a algum tempinho, é maravilhoso. Mas antes disso, a gente pode se conectar via celular, via WhatsApp, via Facebook, são várias tecnologias e ter alguma coisa remotamente parecida para expandir a nossa rede de contatos, né? Isso é perfeito, André. E assim, a gente não Sim. combinou de falar sobre isso, né? Mas o que você está falando Exatamente. tem tudo a ver com, por exemplo, essa conversão de experiência no lugar, né? O que a gente fazia aqui Sim. na Liaison, agora a gente vai criar essa experiência do jeito que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Por exemplo, você, Perfeito. como um profissional de educação, com toda a experiência que você tem, a Fátima, por exemplo, Trindade do São Paulo Open Center, te conhece muito bem. Mas aqui nós temos o Instituto Federal, aqui a gente tem a Cristine, da Imersos, de Nova Lima, em Minas Gerais. A gente tem aqui Education USA, da Unifol, Universidade de Fortaleza. Vários grupos, né? Várias Obrigado por participarem, gente. que estão te conhecendo, que eu acho muito legal elas saberem que, por exemplo, você pode ajudar o professor no dia a dia dele. Aí eu quero entrar já, porque foi uma deixa perfeita pro... Olha, do Mike, né? Respondendo aqui, Cristine, um abraço. Teacher Mike. Você sabe que nós te amamos e que bom que você está aqui. Olha, conheço o André e depois você vai ter o link dos artigos do André que são fabulosos para aplicar na sala de aula. Ele apresenta ferramentas tecnológicas, não é, André? Sim, que você tem utilizado na sua prática. Eu vou pegar a questão do Teacher Mike agora, porque tem a ver com Perfeito. A preocupação dele, que também deve ser de muitos professores, que é quanto às atividades, né? Como é que ele chamou? Eu esqueci. Passou aqui. Achei essa aqui, né? Como estimular para que toda a teoria de aprendizagens ativas e ensino híbrido seja finalmente colocadas em prática nesse momento. É uma ótima pergunta, Mike. Então, eu acho que a gente tem, de novo, a oportunidade de trabalhar com novas ideias e refletir esse momento da educação. Sair um pouco daquela caixinha conteudista que acontece, né, na sala de aula, muitas vezes, que o professor é o centro. A gente fala muito de teacher-centered practices, né? Que é uma abordagem que o professor é o centro, ele é o farol, né, de conhecimento, tudo sai dele e vai para os alunos, aquela educação bancária que o Paulo Freire fala bastante, né, colocar os depósitos. E eu acho que a gente precisa trabalhar com a noção de que os alunos são protagonistas do próprio aprendizado e também são coautores, né? A gente constrói junto, a gente co-constrói, e trabalhar com essas ferramentas online permite, então, que os alunos usem abordagens ou técnicas ou até metodologias, que são coisas diferentes, né? Que são ativas, que tem o foco no aluno. O aluno vira o centro, então. Ou ele ganha mais protagonismo, ele ganha um papel maior como coautor. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com a noção de aula invertida, a famosa flipped classroom, que quer dizer o seguinte: o aluno ele precisa acessar um material, ele precisa ler um texto, pode ser um blog, ele precisa assistir um vídeo, ele precisa pesquisar alguma coisa e naquele momento juntos na aula, que agora vai ser online, ele tem que aplicar aquilo, né? Então ele refletiu, ele processou aquilo, ele começou a consolidar aquela memória e ele vai aplicar. Por quê? Porque se ele for para a aula só para ouvir, ele não está trabalhando com uma metodologia ativa, mas uma metodologia passiva. Então a gente pode trabalhar com a noção da aprendizagem baseada em projetos, que é uma coisa que eu adoro,
de paixão, já trabalhei com os meus alunos, eu sou fã número um do Project Based Learning, e eu acho que isso abre o mundo dos alunos. Então, muitas vezes a gente pensa que os alunos precisam ser uma enciclopédia. E o que aconteceu com as enciclopédias, né, Sandra? Elas ficaram, assim, obsoletas. Hoje em dia a gente não tem enciclopédia. Ficaram de pó, cheio de pó na prateleira. De pó na prateleira. Que são livros que têm ali todo o conhecimento, ou, né, uma grande parte do conhecimento produzido até então de maneira simplificada, tudo mais, só que elas não são utilizadas. A gente tem que pensar no aluno não como uma enciclopédia, mas como um leitor ativo da enciclopédia. Uma pessoa que usa aquilo como referência para criar soluções. Imagina se a gente muda o foco do que as escolas fazem hoje, passar muito conteúdo para colocar os alunos para trabalharem com problemas reais que existem na comunidade, que vão abordar o currículo, então eles vão trabalhar com os conteúdos que a gente precisa que eles trabalhem, mas eles vão criar projetos que talvez beneficiem a própria comunidade e uma comunidade global. Eles vão fazer isso com ferramentas online, vão fazer isso com ferramentas analógicas, vão fazer isso com papel, eles vão fazer isso com pessoas, mas eles vão usar aquilo e vão pegar o que existe como problema atual na sociedade e vão destrinchar aquilo, vão abrir aquilo e vão começar a procurar soluções. E da solução vem o aprendizado, né? O pensamento crítico, a colaboração. A gente precisa pensar muito nisso hoje em dia. Exato. E eu queria só incluir uma observação, porque eu acho muito legal que você colocou tão claro que ir na comunidade, visualizar os problemas que a comunidade possa ter, que são relacionados ao conteúdo de estudo, buscar soluções e apresentar essas soluções na sala de aula, agora online, é uma maneira excelente de mostrar para os meninos a aplicabilidade do que se estuda, Perfeito. né? Perfeito. A própria compreensão de que os contextos de estudo, essas disciplinas, esses conceitos, eles não são obsoletos. Eles são totalmente aplicáveis à realidade, mas nós, professores... Eles não são descolados da realidade, como você disse, né? Exatamente. Nós, professores, precisamos criar esse lugar. Então, queria deixar um estímulo aqui para todos nós, professores. E a gente não acabou ainda, não. É só uma dica para pegar esse gancho que o professor André trouxe para a gente, tão importante. Quando a gente fala para os alunos, a gente precisa usar recurso tecnológico, a gente precisa isso. Por que vocês não fazem amanhã, por exemplo, essa semana, um live com algum aluno de vocês que tem um assunto bacana para colaborar? Perfeito. Não só Perfeito. com a sala de aula, mas no network deles. Né? Porque imagina, eu estou imaginando aqui a minha aluna Bruna Mendes, que está aqui nesse grupo também. Imagina que a Bruna quer falar, por exemplo, de uma política feminina, que eu sei que ela é uma pessoa que estuda muito sobre isso. Por que não criar o professor e o aluno um Instagram Live, por exemplo, que é uma das ferramentas que ele utiliza e se familiarizam muito bem, né? E aí, respondendo, professor Teacher Mike, a sua pergunta, essa é uma atividade de pedagogias ativas. Né? Com certeza. Porque você está colocando o aluno, como o professor André falou, como um protagonista, você está usando ferramentas que são ferramentas que estão aqui disponíveis para eles, e o melhor, você está usando o contexto dele. Eu sei que às vezes a gente tem medo disso. Você não acha, André, que às vezes a gente não faz por medo? Eu acho que tem alguns fatores, o medo com certeza é um dos fatores centrais, e eu acho que a gente acaba replicando noções muito conservadoras de educação, né? Coisa que a gente traz, às vezes, do início do século passado. A gente está replicando há muito tempo, uma coisa muito tradicional. Eu sempre gosto de lembrar daquele clipe sensacional do The Wall, do Pink Floyd, que são as criancinhas que não tem face, tem todas aquelas faces meio borradas, andando, né? Uma atrás da outra, marchando, elas caindo dentro de um moedor de carne. E a gente está, na verdade, transformando, a gente coloca aquela mente que é maravilhosa da criança, aquela mente criativa, dentro de uma caixinha, porque tem que pensar assim, a gente impõe protocolos. Então, a gente está replicando coisas por medo, a gente replica coisas porque
a nossa formação docente é muito pobre no Brasil, infelizmente. Aqueles professores que saem, por exemplo, fazem letras, licenciatura, estudam pedagogia, eles têm uma noção de teoria muito interessante, talvez, mas a prática pedagógica é diferente, a realidade. Entrar na sala de aula e dar aula para 40 crianças é complicadíssimo. A gente que trabalhou... É como você está colocando, né, André? 40 crianças numa sala e o professor fazendo uma coisa e todo mundo ouvinte, é querer que eles se tornem o que Pink Floyd fala naquela música, Another Break in the Wall. Né? Exatamente, aí você está no ambiente perfeito aí, olha a ilustração ali atrás, né? Estou querendo quebrar essa wall aqui, né? Exatamente. A gente quer mais a floresta ali, cada árvore tem seu tamanho. Perfeito. Olha, um comentário bacana da Cristine da Imersos, ela fala assim: eu tenho dito que essa crise está servindo para trazer à tona reflexão sobre o que deve ser mudado no ensino presencial, ou seja, customização, personalização, o envolvimento do aluno na tomada de decisão. Exatamente. Como é que você vê esse envolvimento do aluno numa perspectiva de neurociência também, André, que eu sei que é o teu... Perfeito. Traz para a gente um pouco desse entendimento do que seria esse aluno como protagonista de fato e que participa nesse contexto que nós estamos, porque nós estamos trazendo nesse webinar esse ensino hoje numa visão de futuro, né? Então, como é que você vê isso, aluno protagonista? Sim, a neurociência, ela nos traz muito essa ideia de que os alunos, eles são motivados, não só a neurociência, a psicologia cognitiva, né? Para citar alguns autores, o Daniel Pink fala muito sobre drive, né? Que seria motivação. O motor para nossa motivação tem a ver com autonomia. A primeira coisa é autonomia, aí ele fala de mastery, né? Que é dominar uma habilidade, e ele fala de purpose, que é a sua contribuição, seu legado para o mundo, né? E a gente remove quase que inteiramente, totalmente isso da sala de aula presencial no Brasil. Quando que os alunos têm autonomia, né? E a autonomia tem a ver com os caminhos da dopamina, né? A dopamina é um neurotransmissor, um neuromodulador no cérebro, que é responsável pela sensação de querer fazer as coisas, né? De estar engajado com as coisas. Então, quando você remove a autonomia, quando você remove essa motivação, é óbvio que os alunos não vão querer fazer as coisas. Então, quando você põe 40 alunos numa sala de aula, e o professor, muitas vezes, sem recursos, ele não tem o que fazer, senão dar uma aula unilateral, ele é o farol, tudo sai dele, todo mundo tem que ficar calado ouvindo. Ele não tem outro recurso, muitas vezes, né, para fazer, porque ele não conhece, a dinâmica da sala não permite, então os alunos vão estar completamente desmotivados. Sem motivação, sem dopamina, você não tem atenção. E o aprendizado precisa de atenção e memória. É uma fórmula do prêmio Nobel Eric Kandel. Ele fala que a aprendizagem é atenção mais memória. Sem atenção, a gente não recebe os estímulos do ambiente, a gente não guarda isso na memória recente, na memória de trabalho, e a gente não joga isso para o córtex, né, onde essa memória vai ser consolidada. Então, a gente, desde o começo, desde o início da aula, já está fazendo errado. A gente precisa dar mais poder de controle, de autonomia, de voz para os alunos. E não é só o Daniel Pink que fala isso, tem vários autores, Deci e Ryan, falam da autodeterminação. Eles têm uma teoria chamada self-determination, né, que nós precisamos de motivação intrínseca. Os alunos, eles vão para a sala porque eles são motivados, muitas vezes, extrinsecamente, ou seja, eles são forçados pela sociedade, pelos pais, né, pela política, a estarem dentro da sala de aula. Mas aqueles que estão realmente interessados no conteúdo, eles estão motivados intrinsecamente. É um tipo de motivação muito mais genuína, uma motivação que realmente te faz ficar muito mais tempo atento, você está encantado, né, você está descobrindo coisas, matando a sua curiosidade. E eles falam também qual é um elemento central para motivação intrínseca: autonomia. Então, se você for olhar na literatura, né, da psicologia cognitiva, da neurociência, sem autonomia a gente não cria atenção, não cria memória, então a gente fica muito passivo.
Então, eu espero que esse momento traga isso, né? A gente precisa integrar no sistema de educação do nosso país e do mundo todo práticas pedagógicas baseadas em ciência, em neurociência, em psicologia cognitiva, e a gente tem que colocar como meio de transmissão e de colaboração tecnologias digitais. Mas aí isso vai passar por várias etapas. A gente precisa aumentar acesso, por exemplo. Tem pessoa, a Universidade Federal de Goiás decidiu não fazer aulas estilo EAD, ensino à distância, porque 70% do corpo discente não tem acesso à internet, ou tem um acesso muito ruim. Então, como é que a gente chega nessas pessoas? Porque são essas pessoas que precisam mais da educação. Porque a educação muda, a educação transforma a vida da gente. A gente tem que pensar, então, várias etapas. Espero que isso traga uma reflexão para isso, né? Esse período aqui. Com certeza, não tenho dúvida, mas eu fiquei curiosa agora de fazer um elo entre duas questões tão importantes que você levantou. Você falou da importância da dopamina como hormônio, como substância química que o cérebro necessita disparar para que a gente crie essa motivação. Perfeito. Onde que você acha que nós, professores, né? E eu pergunto para mim, para ti mesmo, na tua experiência pessoal, profissional, e os nossos amigos que estão aqui, onde é que nós encontramos o recurso que essa dopamina. A nossa dopamina? Exato. Sim. Essa é uma pergunta essencial, Sandra. Muito boa mesmo, porque assim, a gente exige muitas vezes do professor que dê autonomia para o aluno dentro da sala de aula, quando ele mesmo não tem, né? Ele tem que seguir um currículo rígido, fixo, que muitas vezes, olha, a aula, no sentido, na perspectiva do professor e muitas vezes do gestor da escola, é cobrir o conteúdo X em 50 minutos. Isso é uma aula, né? E aí, eu discordo muito com essa noção de aula, apesar de, é claro que eu sei que nós precisamos cobrir conteúdos, né? Mas de que maneira esse conteúdo está sendo coberto de uma maneira efetiva? O aluno vai sair de lá, não vai ter aprendido ainda, porque o aprendizado demora um tempo no cérebro, né? A gente precisa revisitar, fazer revisão, mas será que isso, a sementinha foi plantada e está sendo regada do jeito para aquilo crescer? Às vezes não. Então, cobrir uma aula X, um conteúdo X, não é bom. Não faz muito sentido se os alunos não estão engajados, se eles não têm autonomia. E do professor, então, o que a gente precisa? De autonomia também. O professor ele tem que ser um profissional capacitado, que tem uma formação boa, que tem voz, que ele pode falar, não, eu vou fazer isso desse jeito porque eu sei que funciona melhor. Mas ele tem que ter conhecimento, tem que ter respaldo científico, acadêmico, tem que olhar para a literatura e falar quais são as boas práticas. Então, para dar um exemplo bobo, olhem para o que a Finlândia tem feito, a Estônia, por exemplo. Tem um programa fantástico na TV Cultura chamado Destinos Educação. Passa todo dia, 12:30, aqui no Brasil, assistam. Foi produzido por uma colega minha que ganhou a bolsa e foi para o Reino Unido. E mostra, por exemplo, uma escola na Estônia que trabalha com projetos. Uma escola na Finlândia que os alunos eles têm 3, 4 horas de aula por dia, e muitas vezes uma aula é sair no playground e ajudar o engenheiro, o arquiteto, a desenhar os brinquedos que eles vão ter. E aí eles vão aprender matemática, porque eles precisam saber calcular os ângulos para colocar aquilo na planta, né? Para desenhar aquilo. Então, o que os professores fazem? Eles são guias, eles levam os alunos, né? Eles estão ali como moderadores, como curadores, vamos dizer assim, né? Eles estão fazendo a curadoria dos conhecimentos e estão ajudando os alunos com esse desenvolvimento das competências. Então, se a gente não tem autonomia, se a gente não tem respeito, que falta muito no Brasil, respeito pela profissão de educador, de profissional da educação, de professor, se a gente não tem um salário competitivo, que é o que acontece no Brasil, é difícil, gente. Como é que vai mudar? É muito complicado. A gente faz por paixão, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que ser respeitado, a gente tem que sentir que é valorizado, e para isso a gente vai ter o mínimo necessário para começar a pensar em formação continuada, né? Começar a investir um pouquinho. Vamos lá, vamos fazer esse curso, vamos assistir a live, vamos comprar um livro, né? Mas nós estamos aqui também, né, André? Porque nós somos professores.
E eu sim, nasci na sala de aula como professora, imagino que você também. E olha os sim, sim. caminhos que a vida nos levou, né? Os Exatamente, caminhos Sandra. que nós ainda nem chegamos, nós estamos na trajetória. Continuamos E que, caminhando. e que trajetória bonita você criou para a sua vida, André, sua vida profissional, que com certeza vai juntinha, pessoal. Muito Te admiro obrigado. muito e te agradeço demais por ter estado aqui hoje. Eu gostaria de pedir tua autorização para compartilhar os teus 2 artigos e o teu Claro, site. por favor. Inclusive, eu quero te Será uma dizer, honra. eu vejo muitos sites por aí, mas o teu site com aquela entrada de vídeo em que você está explorando universidade, Sim, praia, sim. tudo Minha muito trajetória. lindo, tudo muito Sim. significativo, né? Então, eu quero te Que bom. agradecer muito por ter compartilhado suas ideias aqui hoje com a gente. Quero te convidar também, Andréa, para estar com a gente todas as segundas e quartas, como um Sim. ouvinte também de outros parceiros, de outros educadores que têm esse mesmo, essa mesma dopamina que move Com eles, e que tem certeza. essa mesma Com paixão pela certeza. educação, e que, como nós, viu o desafio de crescer na profissão como uma Sim, motivação e não um claro. bloqueio, né? Porque às vezes você vê o desafio e Sim, diz assim: ah, é grande demais, eu não vou conseguir. Mas às vezes sim. você diz assim: não, eu vou tentar. E é nessa tentativa que você descobre que você não está sozinho nessa jornada, né? Exatamente. Então eu quero que Peçam ajuda, né? Peçam Exato. ajuda. A gente precisa de ajuda. A gente consegue, sim. Exato. E eu gostaria, então, de dizer aos nossos amigos em comum aqui, que estamos os nossos da Liaison e os seus, que agora somos um grupo, uma Sim, comunidade só, com que a Liaison certeza. America está numa transição muito importante. Nós vamos começar a oferecer cursos online de universidades americanas na nossa Que maravilha. plataforma. E o primeiro curso vai ser gratuito, porque a gente quer Olha só. encontrar educadores, a gente quer encontrar educadores que estejam buscando uma oportunidade como essa de aprimoramento Sim, profissional. E nós estamos fazendo contato com os nossos amigos, até já quero deixar o recado aqui que quem quiser se candidatar para uma das vagas, nós vamos ter 20 vagas, 10 nós ótimo. já compartilhamos com o Ministério da Educação, então a CETEC vai receber essas 10, e 10 vagas serão para os nossos amigos educadores do Brasil. Nós estamos aceitando sugestão de nomes e quem quer se candidatar. Vai ter uma entrevista, Que né, legal. para que as pessoas possam participar. E na quarta-feira agora, no mesmo horário, às 19 horas, nós vamos ter a Rita Ladeia. Ela vai estar também compartilhando, né, a Adoro a experiência Rita, dela gente. A como Rita é maravilhosa. que bom, que bom. Nós somos todos. Eu tenho uma amiga que está comentando aqui agora, a Fátima, que ela fala que é a corrente do bem, né? Tá todo mundo Sim, conectado e todo mundo se ajudando. Eu, como sou do perfeito. Nordeste, eu digo assim, nós somos tudo farinha do mesmo saco, né? A minha mãe também. Minha mãe é de Pernambuco, né? E aqui nos Estados Unidos, eles dizem we are the peas of the same pod. Então, nós todos Yeah, estamos that's true. juntos. A rede do bem, né, Fátima? Então, André, eu não sei se a palavra obrigada é suficiente. Eu não acredito que não. Eu quero te Sim, dizer que te sim. agradecemos muito de coração e que esse seja um recomeço de uma nova trajetória juntos que a gente está desenvolvendo faz alguns poucos anos, mas tem sido muito bom estar Sim. perto de ti e te assistir nesse teu crescimento profissional. Muito obrigada por compartilhar com a gente hoje. Foi um prazer, Sandra. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído um pouquinho para aquele profissional que procura formação continuada. Lembre-se, é uma crise sim, mas vamos tentar buscar alguma coisa positiva. Vamos sair um pouquinho mais fortalecido disso. Vamos Vamos virar refletir um pouco nossa borboleta? educação. Vamos virar Sim, borboleta? Todos nós vamos estamos virar dentro dos nossos borboleta. Não casulos. Que seremos tal? um brick on the wall. Não um brick on the wall. No break on the wall, seremos borboletas para voar nessa florestinha. Ótimo, perfeito. Gente, muito Sandra, obrigada. Um beijo. Beijo, André. Tudo de beijo. bom. Obrigado, gente. Obrigada, minha equipe Liaison. Vocês são tudo para nós. Vocês sabem. Obrigada, queridos amigos, por estarem aqui. Um beijo grande, uma boa noite. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa Fiquem noite. saudáveis e bem. Até a próxima.